Fala aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês a continuação daquela série sobre o método de Euler explícito. Hoje eu vou fazer a implementação em Python do método de Euler explícito. O que nós vamos precisar? Basicamente nós vamos precisar de uma biblioteca chamada Matplotlib, que permite a gente fazer gráficos no Python, que está aqui, essa biblioteca. Se você está começando a mexer com Python para propósitos matemáticos, análise de dados e tudo mais, você provavelmente vai ouvir falar do NumPy. Tá? NumPy e uma outra biblioteca também chamada SciPy. Deixa eu trazer o SciPy aqui também, para vocês também verem a página dela. Então elas são parecidas, provavelmente tem pessoas correlacionadas fazendo, mas o NumPy é a base. Nós não vamos usar NumPy hoje, por um motivo simples. O NumPy ele vai ser mais lento do que a gente fazer com Python puro, o que é chocante, não é? Então, se você está curioso de saber os detalhes do porquê o NumPy é mais lento, eu vou deixar um card aqui para quando eu tiver preparado o vídeo que explica isso com mais detalhes, mas no fim desse vídeo eu vou deixar uma explicação mínima do porquê esse é o caso, tá? De qualquer forma, você vai querer conhecer o NumPy em algum momento, se você estiver lidando com matemática, né, parte numérica, e eventualmente também outras bibliotecas. Hoje nós vamos usar apenas o Matplotlib, que é o que a gente vai precisar para ver o método acontecendo. Bom, vamos para a implementação então, lembrando que o que a gente está tentando resolver é esse problema aqui de valor inicial, né? O y' igual a y, e com a condição inicial sendo y de 0 igual a 1, ou seja, o y.x igual a 0 é igual a 1. Mesmo caso que eu fiz no outro vídeo de MATLAB. Esse é o problema geral, y' igual a f de xy, obviamente y é uma função de xy, tá? E eu defini lá no problema que a gente vai ter um x inicial de 0 e um x final de 2. E a gente sabe que a solução exata dessa equação diferencial para essa condição de contorno, para essa condição inicial, é a função e elevado a x, y de x igual a e elevado a x, com essa constante aqui igual a 0. O que impõe essa constante 0 é a minha condição inicial. Vamos para o código então. Para Python, bom, vamos começar pelo Python em si. Se você nunca mexeu com Python, você vai ter que instalar o Python. Então você vem aqui, vamos abrir um navegador aqui. Você vai digitar Python aqui na pesquisa sua, e provavelmente o primeiro link vai ser do python.org. Então é www.python.org, você vai nele e vai ter essa página aqui. Você pode baixar a versão mais recente do Python, vai ter aqui downloads, aqui está 3.14.3. Instala, você tem que, durante a instalação, fica atento nas caixinhas que vão aparecer, porque você quer garantir que você vai instalar um software chamado PIP, tá? Vai ter opção lá durante o instalador. Marca para instalar o PIP, porque você vai precisar dele, tá? Instala o Python, e aí depois que você terminar do Python, você volta aqui para o tutorial para você poder acompanhar. Instalou o Python, eu vou dar uma dica para quem já é mais avançado, para quem conhece o Python. Se você reparar, eu tenho aqui um ambiente virtual. Então, se você já é avançado em Python, você pode vir aqui e dar um pip install virtualenv. O dash upgrade é opcional, se você não tem, mas você pode instalar o virtualenv e instalar um ambiente virtual. Aí você vai dar um virtualenv e ele vai criar, passando uma pasta, né? No caso, eu estou aqui dentro da pasta Python, mas eu gosto de criar. A pasta Python é uma pasta para minha solução em si. Se eu voltar uma para cima, você vai ver que aqui tem uma pasta venv. Então, depois de instalar o Python, eu dou um pip install virtualenv, assim, e sem o upgrade, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Ele vai instalar. Depois que ele instalar, não precisa ser nessa pasta especificamente, porque você vai instalar no ambiente global do teu sistema operacional. Mas depois do virtualenv instalado, você pode usar virtualenv, porque o meu commander ele já me dá, ele volta no passado aqui. Você não precisa colocar um prompt tão complexo não.
você pode dar só um virtualenv venv. Se você nunca usou virtualenv, o que ele vai acontecer? Ele vai criar o virtualenv e vai criar essa pastinha venv, que é onde ele vai colocar os arquivos do seu ambiente virtual. Vai ficar o teu Python lá. E a partir daí você pode começar a usar. Instalou o ambiente. Eu não vou fazer só porque eu não quero atrapalhar o meu exemplo, tá? Mas você pode seguir esse caso. E você vai vir aqui depois de instalado, você vai vir venv, scripts, venv, scripts, activate. Assim. E vai ativar teu ambiente virtual, tá? Nesse caso aqui eu posso fazer porque eu quero isso mesmo. Então vou ativar meu ambiente virtual. A partir de agora eu estou no ambiente virtual isolado da minha máquina. Mais uma vez, se é a primeira vez que você está mexendo com Python, acabou de instalar, quer pular essa etapa, pode pular, não tem problema. Você vai instalar os pacotes globalmente na tua máquina, com o que vem a partir de agora. Mas, como você está só molhando seus pés, conhecendo o ambiente, não tem problema. Para quem já está mais acostumado, sabe que isso aqui é uma etapa importante, porque você pode acabar misturando com outras coisas que estão rolando na tua máquina. Muito bem. Então eu estou com o meu ambiente virtual, estou com tudo instalado, você precisa agora instalar alguns pacotes. O primeiro pacote, o principal que você precisa colocar é o pip install, o Numba que está aparecendo aqui é uma coisa para o final, estou dando spoiler, mas eu quero o matplotlib. Então você vai dar um pip install matplotlib, eu não vou dar o enter porque o meu já está instalado, mas você vai clicar em pip install matplotlib, e se você quiser, você já pode colocar aqui o NumPy, tudo junto aqui. A gente não vai usar o NumPy agora extensivamente, eu vou mostrar no final um exemplo com o NumPy, só para vocês terem uma noção, mas a gente não precisa do NumPy agora. Só precisamos do matplotlib. Você vai dar um install, ele vai tentar instalar. No meu caso aqui eu posso até dar o enter, mas ele vai verificar que já está tudo already satisfied, está vendo? Eu já tenho esses caras aqui, então ele não instala. A partir de agora, eu tenho o meu ambiente pronto para rodar. Tá? Se você, mais uma vez, se você não tiver um ambiente virtual, você pode instalar o matplotlib, você precisa dele, tá? A partir de agora você consegue fazer. E só para dar uma noção para vocês do matplotlib, se eu digitar aqui Python, eu vou entrar aqui nesse terminal. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, um vetor x igual a 1, 2, 3 e um y igual a 2, 4, 6. E eu posso agora importar o matplotlib, deixa eu ver se eu não erro, pyplot, splt. Pronto, ele importou. Agora eu posso pegar e fazer o seguinte, plt.plot, que é a função para eu plotar alguma coisa, passo o meu x e o meu y, e agora eu dou um plt.show. E ele mostra o meu plot. Então essa aqui é a parte legal do matplotlib. Eu posso, sem ter um pacote de matemática, né, um programa tipo MATLAB, eu não preciso ter ele para poder fazer um plot na minha máquina. Basta instalar o matplotlib e usar com Python, que eu tenho a possibilidade de fazer gráficos. O matplotlib, inclusive, ele é muito poderoso. Você consegue fazer até animações com os seus gráficos se você dominar a sintaxe dele direitinho, tá? Dominar as ferramentas que ele oferece. Então vamos fechar aqui e vamos começar o nosso trabalho. Mais uma vez, voltando aqui para o nosso arquivo, deixa eu sair daqui desse cara, dar um CLS para ficar limpinho. E vamos lá, estou no arquivo euler.py. Então eu quero dar um import no matplotlib. .pyplot, e aqui ele me ajuda porque ele completa para mim, né? SPLT. E vamos começar a fazer. Então, o x inicial, mesma coisinha lá do MATLAB, x inicial igual a 0, x final igual a 2, estou tirando isso de onde? Estou tirando aqui do problema, tá? X inicial e x final. Vou fazer uma parte que o matplotlib ajuda, uma parte que o NumPy ajuda é porque eu tenho funções que já criam o range para mim dos valores que eu quero. Como eu não tenho isso, eu posso fazer isso com o Python.
Eu posso, por exemplo, agora causar o delta x, que é igual a, eu preciso também do n, né? O meu número de pontos vai ser igual a 20, vamos começar com 20. O meu delta x vai ser igual a x final menos o x inicial dividido por n menos 1. Porque eu tenho n pontos, eu tenho n menos 1 intervalos, o meu delta é n menos 1. Então eu vou criar aqui o meu vetor x. Esse vetor x vai ser igual a um vetor vazio. Na verdade, eu não quero criar ele como vazio. Isso é um ponto que é importante você fazer para métodos numéricos. Eu não quero, no meio do meu loop de integração, ficar aumentando a minha lista, o meu vetor. Eu quero que ele esteja pré-alocado para poupar ciclos da minha CPU, para não ter que ficar fazendo alocação de memória. Não só ciclos de CPU, mas recursos em si do sistema operacional. Então o que eu faço? Eu coloco 0 vezes o meu n, que é quantos pontos eu quero. Então isso já vai criar um vetor x com n zeros. Então for i em range de 0 até n, isso vai me dar n valores. Daí eu vou fazer que o meu xi igual ao meu delta x vezes i. Com isso eu vou ter os meus i's até de 0 a 2. Agora que eu tenho o meu x, eu vou calcular o meu y, sendo que eu tenho o meu... Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, meu y, eu começo com ele zerado. Já vou colocar o meu y 0 igual a 1, que é a minha condição inicial. E agora eu vou fazer a conta em si do meu método numérico. For i em range 0n. Agora como é que é o método? Voltando aqui, eu quero que o meu passo i mais 1. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Tá? Aqui eu estou fazendo a equação como ela é analiticamente, né? E que depois ela vai ser convertida nessa parte em que eu estou lidando apenas com os índices, isso que os colchetes estão representando. Os parênteses é o x em si, como se fossem funções matemáticas, mas o y aqui com colchete eu estou lidando apenas com índice, então eu estou ocultando o x e usando apenas o i mais 1, o i e assim por diante. Então, o meu y na posição i mais 1 é o meu y na posição i mais o delta x vezes f de xy, só que esse f de xy, no meu caso agora, é o próprio y. Então vamos lá. O meu y de x mais 1, de i mais 1, né? Igual ao y de i mais o delta x vezes o y de i novamente. Eu aqui tenho que tomar cuidado, porque como eu estou fazendo sempre i mais 1, eu não posso ir até n, eu tenho que ir aqui até n menos 1, para garantir que eu estou certinho. E agora, com isso pronto, eu posso fazer o meu plt.plot xy plt.show. E vamos ver se isso funciona, se eu não cometi nenhum erro. Então Python Euler.py e ele faz o meu gráfico aqui certinho. Da mesma maneira que no MATLAB, se eu quiser fazer um grid, eu posso fazer um plt.grid para plotar um grid aqui pra gente. Deixa eu ter que fechar aqui o gráfico, senão não funciona mais. E eu tenho lá um grid. Tá, e como é que eu comparo com a solução exata que eu sei qual é? Mesma coisa do MATLAB, eu posso vir aqui fazer um x e fazer aqui, só que nesse caso específico, como eu não estou com o NumPy aqui, eu precisaria fazer um for para calcular o y exato. Então meu y exato igual y exato igual a uma... Vamos fazer isso aqui também.
Eu tenho que fazer um for aqui também. O meu y i, que eu posso ir até n. Y exato, né? É igual ao meu exp math.exp de x i. Eu tenho que aqui em cima dar um import math. E aí eu ploto agora x, y exato. Mais uma vez, tem que fechar isso aqui e plotar. E aí estão os dois gráficos. Se eu quiser saber qual é qual, eu posso fazer um plt.legend. O primeiro é o método de Euler e o segundo é o exato. Tem que fechar aqui. Consegui fechar, mas ficou feio aqui, né? Dei um Ctrl C. E novamente fazendo... Ai, cadê minha legenda? Ah, tá, já sei o que foi. Eu tenho que colocar um par aqui. Pronto. Então o exato é a curva de cima, o Euler é a linha de baixo. Então estou com as duas curvas aqui certinhas. Se eu quiser aumentar a precisão, eu posso aumentar o número de pontos, colocar, sei lá, 200 aqui, rodar novamente. E as curvas ficam bem próximas agora uma da outra. Se quiser dar zoom aqui, eu também posso dar um zoom. E eu consigo ver melhor aqui a diferença entre as duas curvas. E se eu quiser agora uma precisão melhor ainda, eu posso, por exemplo, colocar 2.000 pontos. Ops. E voltar a executar. E agora eu praticamente não vejo diferença, tá bem coincidente. Deixa eu fazer um zoom aqui, nessa partezinha. Então aqui quando eu faço um bom zoom, eu começo a perceber a diferença, mas eu tenho uma aproximação bem interessante aqui para a gente fazer uma simulação simples. Lembrando que o método de Euler é um método mais simples, tá? Ele é bom porque se você tiver espaço de memória e puder fazer um passo de integração bem pequenininho, você consegue uma precisão boa, mas nem todo uso você vai poder usá-lo. Tem casos em que é melhor você usar um outro método. Então é isso aí, a gente aqui conseguiu fazer a simulação em Python. Eu usei apenas Python aqui, mas eu poderia ter usado outras ferramentas. O que eu queria mostrar para vocês agora rapidamente no final? Como eu falei, o NumPy não é a melhor opção para a gente fazer essa simulação aqui agora, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Pelo menos dar uma introdução. Depois o porquê com mais detalhes eu vou fazer um vídeo à parte. Então aqui tem essa parte do sandbox, em que eu tenho aqui a minha implementação usando o NumPy. Eu tirei a parte de plot porque eu quero medir o tempo disso aqui. E aqui eu tenho o Euler feito da mesma maneira que eu fiz lá com vocês. Então aqui eu tenho eu populando resolvendo o método da mesma maneira com Python puro. E aqui em cima eu tenho usando o NumPy. Por que para quem nunca ouviu falar de NumPy, por que a galera gosta de NumPy e você, sempre que for fazer alguma coisa numérica, você vai primeiro pensar no NumPy? O NumPy são bibliotecas matemáticas implementadas em C. Então, elas são bem rápidas de você usar. Mas por que então que, neste caso, e eu vou mostrar para vocês aqui executando, se eu agora rodar um Python, o meu Euler Sandbox, e eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Eu já estou vendo aqui ó, que eu tenho 1.25 para o Python puro e 1.60 de tempo para o NumPy. O que eu estou fazendo? Eu tenho aqui as implementações, tenho aqui 2.000 iterações, né, 2.000 passos de integração, e eu tenho aqui esse códigozinho aqui no final. Deixa eu abrir isso aqui para vocês. Em que eu faço o quê? Eu estou chamando uma biblioteca do Python chamada timeIt, em que eu vou pegar minha função e rodar ela várias vezes, no caso aqui 1000 vezes, e vou marcar o tempo. Quanto tempo ela está levando. Estou fazendo isso para o meu exemplo Euler, que é o exemplo igual eu fiz com vocês ali durante o tutorial.
E outro exemplo é usando o NumPy, em que eu estou pegando... Lembra que eu falei que tem uma função que já quebra o intervalo certinho? Tá aqui, ó, o linspace. Eu tenho uma outra função que é o np-zeros, que já cria um array de zeros para mim, eu não tenho que fazer aquele vezes aqui, né, do Python. E aqui eu faço o método. E é nessa linha aqui que está o método, porque apesar de eu usar as estruturas do NumPy, o que eu estou fazendo de verdade é que o loop em si está em Python. Esse loop aqui, que é o que faz a integração numérica, ele está em Python. Então eu não tenho ganho, eu só tenho... Para usar NumPy, eu tenho um overhead, eu tenho uma perda de tempo que é para eu poder criar as estruturas. Quando eu chamo linspace, ele gasta um tempo. Quando eu chamo zeros, ele gasta um tempo. A ideia é que essa etapa de inicialização ela seja mais rápida, tá? E que depois disso eu aproveito o benefício de ter inicializado. Só que porque esse loop aqui, ele na verdade é feito em Python, eu perco todo o meu ganho. Então eu só tenho a parte negativa de chamar o NumPy e nenhum ponto positivo de usar o NumPy. Já aqui no meu exemplo Euler, eu tenho apenas Python puro e essa alocação, por exemplo, aqui, ela é mais rápida do que fazer essa alocação aqui. Então por isso que o meu exemplo Euler, quando eu mando fazer o tempo aqui, eu consigo um tempo mais rápido. Eu consigo menos da metade do tempo do NumPy. Mas então tem como fazer? Assim, para você se garantir, se você quiser fazer uma simulação para valer, coisa, sabe, séria e tal, eu diria para você ir para C, C++, Rust, linguagens que realmente são performáticas, porque o Python é uma das mais lentas que existem, uma das linguagens modernas mais lentas que existem é o Python. Ele só é simples de manipular, mas ele é bem lento. Simples mesmo assim, só se você usar o básico. Mas enfim, coloquei aqui. Se você quiser, existe esse pacote que você já até deu o spoiler lá, que é o Numba. E o Numba, eu vou até soltar esse código aqui que eu tirei, em que eu estou usando o Numba para otimizar. O que o Numba faz por mim? Ele compila essa minha função, ele aplica um Just-in-Time Compiler, né, que é esse NDIT aqui, que é o decorator que eu coloquei. Então ele pega essa função e dá um jeito de compilar ela para código de máquina, para eu ter ele rápido sendo executado na minha máquina. Aí eu ganho o benefício do NumPy, porque esse loop que está aqui, apesar de ter sido escrito em Python, ele não vai ser executado em Python. Eu vou ter traduzido ele para um loop de mais baixo nível, por causa desse decoratorzinho aqui. Então você instala o Numba, pip install Numba, igual aos outros, tá? E agora eu posso vir aqui e soltar, fazer o exemplo, só que eu tenho que também lembrar de inicializar, rodar pelo menos uma vez a função, porque senão o Just-in-Time Compiler não roda. E aí eu posso rodar novamente para verificar como é que ele fica. Agora ele está executando, ele vai demorar um pouquinho porque eu estou pedindo para executar 1000 vezes cada um, e repara o que acontece, olha. Consistente com as primeiras execuções, 0.25 para o Python puro, 0.64 com o NumPy e 0.005 com o Numba. É um ganho absurdo, é muito bom, tá? É bem melhor do que você fazer tanto com o Python puro quanto com o NumPy. Qual é a minha dica? Se você precisa ir por esse caminho de usar Python para a computação científica, estuda, tá? Porque é muito importante você entender o que está acontecendo por debaixo dos panos, tanto computacionalmente, quanto em termos de matemática mesmo, saber quais são os erros, quais são os algoritmos que você está usando, então você tem que dominar o que você está fazendo. A partir daí você pode aplicar e saber qual solução melhor você usar para o seu problema, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra de deixar o like no vídeo. E se você tem curtido o nosso conteúdo, se inscreve no canal que eu vou tentar trazer mais coisa legal para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.